Salve galera, mais um vídeo do nosso quadro Dúvidas Básicas. E o tema de hoje é: o que é capital financeiro? É muito comum em alguns setores da esquerda, especialmente na centro-esquerda, sejam intelectuais ou líderes políticos, falar que o grande problema do Brasil é o capital financeiro. Normalmente usam o termo rentismo enquanto sinônimo de capital financeiro. Então esse capital financeiro seria o capital especulativo, normalmente associado aos bancos, investidores da Bolsa de Valores e grupos de investimento, que é um capital que não produz nada, não gera emprego, tem lucros exorbitantes e supostamente está destruindo o país e oprimindo a todos, desde trabalhadores até capitalistas da produção industrial, que estão sendo destruídos por causa do rentismo vigente no país. Mas o que é de verdade o capital financeiro? Numa compreensão científica e crítica, a partir da teoria marxista, a gente compreende que o capital financeiro não é separado rigidamente das outras frações do capital. Capital industrial, capital agrário, capital comercial. Essa separação entre os diversos ramos da economia, as diversas frações do capital, existiu basicamente até o século XIX. No final do século XIX, nos países centrais do capitalismo, especialmente Japão, Europa Ocidental e Estados Unidos, começa a acontecer um processo de monopolização e concentração do capital no conjunto da economia, onde o capital bancário passa a se fundir com o capital industrial, criando grandes grupos monopolistas que atuam em diversos ramos e diversos setores da economia, desde a especulação financeira, passando pela produção industrial dos mais diversos tipos de mercadoria, até o comércio e a circulação de maneira geral das riquezas. Esse processo de fusão entre capital bancário e capital industrial e formação do capital monopolista é um processo que acontece em todas as economias de tipo capitalista. No Brasil, o desenvolvimento do capitalismo monopolista aconteceu durante a ditadura empresarial militar. Ao fim da ditadura, a economia de capitalismo dependente brasileira era uma economia plenamente monopolizada, onde não era mais possível encontrar uma separação rígida entre as diversas frações do capital. Evidentemente que isso não significa defender que todas as frações do capital estão fundidas em um único grande capital. Significa, na verdade, compreender que existem interesses totalmente interligados entre o capital bancário, capital agrário, capital industrial, capital comercial e os grandes monopólios imperialistas que atuam no Brasil. Alguns exemplos para ilustrar essa tese. O Banco Bradesco, que é um dos maiores grupos econômicos do Brasil, ele tem investimento nos mais diversos ramos da economia, desde a produção industrial, passando pela produção agrícola, para exportação até o grande comércio, assim como grupos econômicos de produção industrial como Gerdau, Votorantim e o grupo Odebrecht têm investimento nos mais diversos setores da economia, que também abarca a produção agrícola, especulação financeira, mercado de crédito, investimento em ações, bolsas de valores, títulos da dívida pública e assim sucessivamente. Esses diversos ramos do capital têm interesses interligados. Para além disso, a partir dos anos 70, com a contra-revolução neoliberal para sair da crise capitalista, houve um processo de financiarização do capitalismo. Essa financiarização do capitalismo aconteceu em todas as economias do mundo, com algumas exceções, como Cuba, Coreia do Norte, China, e visa recuperar a taxa de lucro do capital no momento em que produção, comércio não é suficiente para garantir um nível de acumulação necessário. O que é que significa? Hoje, os grandes grupos de produção e comércio, tal como a Ford, a Fiat, a Samsung ou a Walmart, são grupos ditos de capital produtivo, ou seja, ligados à produção e à comercialização de mercadorias, mas que têm vários investimentos financeiros, como
especulação na bolsa de valores, mercados futuros de capitais, compras de títulos da dívida pública, investimentos em bancos, seguradoras, agências de crédito e assim sucessivamente. Isso significa que o processo de financiarização da economia não é uma particularidade dos bancos e dos grupos de investimento que está oprimindo o pobre coitado do burguês industrial. Não. O processo de financiarização da economia, dentro dessa dinâmica do capitalismo monopolista, onde existe a fusão entre o capital bancário e o capital comercial, formando o capital financeiro, é uma dinâmica inerente, própria do processo de desenvolvimento capitalista. Outro exemplo, para deixar mais forte ainda o argumento. Nenhuma das entidades representativas dessa burguesia industrial brasileira, ou seja, Firjan, Fiesp, Abimac, CNI, vamos colocar na descrição o significado de cada uma dessas siglas. Nenhuma dessas entidades defende um combate efetivo ao rentismo, um controle sobre a especulação financeira e um direcionamento da economia para uma dinâmica eminentemente produtiva. Por que eles não defendem? Porque eles têm interesse nesse capitalismo financiarizado, tal como existe no Brasil e no mundo. O máximo que essas entidades empresariais da burguesia industrial fazem é cobrar taxas de juros e serviços bancários menores para eles próprios, para financiar suas atividades e aumentar sua margem de lucro. Afora isso, nenhuma das entidades empresariais, nenhum dos grandes representantes dessa burguesia industrial está travando qualquer tipo de combate contra o chamado rentismo ou capital financeiro. Então, recapitulando, capital financeiro não é apenas bancos, especuladores da bolsa ou grupos de investimento. O capital financeiro é a forma de ser do capitalismo na sua fase monopolista, onde existe uma fusão entre os diversos setores do capital, especialmente o capital bancário e o capital industrial, na fase imperialista de desenvolvimento capitalista. Um combate efetivo e verdadeiro ao rentismo e suas consequências maléficas para a classe trabalhadora e a dinâmica de produção do país passa por uma estratégia anticapitalista de enfrentamento a todos os setores da classe dominante em um projeto popular, nacional, com perspectiva socialista. Um projeto que enfrente a dependência, o subdesenvolvimento e coloque na ordem do dia a Revolução Brasileira, a construção do socialismo no Brasil. A ilusão de tentar combater o rentismo a partir de uma aliança com a burguesia industrial já foi tentada recentemente com os governos do PT, especialmente o primeiro governo Lula, que colocou na vice-presidência um grande burguês dito produtivo, um burguês industrial, na vice-presidência, e a consequência é que, nas palavras do próprio Lula, os bancos nunca ganharam tanto na história desse país como no seu governo. Uma compreensão científica, crítica do que é o capital financeiro deve necessariamente vir associada a uma estratégia anticapitalista, uma estratégia revolucionária que não reedite essas ilusões, impactos de classe e noções teóricas totalmente equivocadas sobre a existência de uma boa burguesia e uma má burguesia. A classe dominante, a burguesia, em seus diversos setores, suas diversas frações, é inimiga da classe trabalhadora e, como tal, deve ser tratada e enfrentada. Esse foi mais um vídeo do nosso quadro Dúvidas Básicas. Espero que você tenha gostado. Relembrando que qualquer dúvida, qualquer questionamento que você tiver, coloca nos comentários. A gente vai respondendo, debatendo e enviando mais material se for necessário. Na descrição do vídeo vão ter vários materiais para você consultar e se aprofundar no tema. E não esquece de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, compartilhar, ativar o sininho que está aparecendo aí para receber primeiro as novidades que vem aparecendo. Obrigado e até a próxima.